Ei, então, pessoal, sejam bem-vindos. Em linhas gerais, eu vou passar assim como que vai ser o curso, né? Nós vamos ter dois tipos de aula. Então, a cada mês, vocês terão dois tipos de aula. Uma aula é essa aula aqui teórica, né? Que a gente chama de aula forró, porque é uma aula para todo mundo, que é a parte teórica do curso, né? E depois, cada um individualmente vai ter uma aula VIP, tá? E aí é onde a gente trabalha as informações do seu negócio, né? Então, pelo menos 15 dias depois dessa aula, vocês vão agendar com a Lloyd uma aula VIP, né? Que é onde a gente vai tratar diretamente dos assuntos da sua empresa. Então, essa aula forró, ela está sendo gravada e ela vai ficar armazenada lá no canal do YouTube, canal Loyola Assessoria, e com isso vocês vão poder consultar essa aula, né? Alguma coisa que você não entendeu, né? Algum trecho que você não pegou direitinho, tal, você vai poder rever lá no canal do YouTube Loyola Assessoria. E a outra aula, que é a aula VIP, ela não fica gravada, né? Porque é mais uma aula mais prática, né? Mais de trabalho, menos teoria e mais prática, né? Que aí é feito individualmente. Então, essa não fica gravada. Nessa aula forró, vocês vão receber conceitos, né? Uma série de conceitos, que são algumas coisas que eu vou falar, é coisa que vocês já sabem, mas tem outras que a gente não sabe, ou já sabe, mas não está colocando em prática. Então, a importância dessa aula é que ela vai trabalhando todos os conceitos que são importantes para o nosso trabalho aqui. Esse curso ele é para micro e pequenos e é interessantíssimo, porque ele pode ser a diferença, o diferencial entre você e o seu concorrente. Você vai estar sempre na frente, porque você tem um conjunto de métricas que te dão uma visão de como está indo o seu negócio, e aí você vai poder organizar melhor, vai poder tomar decisões de uma forma melhor, tá? Então, uma primeira dinâmica que a gente faz é pedir para que cada um se apresente, né? Fala, meu nome é fulano, o meu negócio é de tal ramo, meu nome é fantasia e tal, e falar sobre qual a sua expectativa em relação a esse curso, tá? Então, vou pedir para o Sérgio fazer primeiro, tá? Ele vai ligar o microfone dele lá e vai fazer, e depois a Luciana, tá bom, Luciana? Ok, tá ligado o microfone. Deixa eu abrir aqui. Também com você. Então tá jóia. Eu vejo essa parte de gestão uma coisa muito importante. Então, meu nome é Sérgio, eu sou representante comercial e realmente a gente sempre busca ajustar aqueles detalhezinhos pequenos que às vezes no dia a dia a gente se deixa levar, mas que faz toda a diferença. Então, eu tenho certeza que esse curso de gestão vai ajustar muitas coisas que eu preciso melhorar para ter um bom desempenho como empresário. Perfeito. Muito bom. E você, Luciana? Oi. Então, meu nome é Luciana, né? Eu tenho uma loja de brechó no ramo de moda sustentável, e
eu creio que esse curso vai me ajudar também, né, nessa parte de gestão, eu poder ver o que eu posso melhorar no negócio. Vai me ajudar bastante, né, a melhor o meu negócio, poder aumentar, né, o meu objetivo é aumentar a minha renda, né, e eu acredito que isso também vai me ajudar. Certo, ok, muito obrigado, Luciana. Então, como eu falei de rever conceitos, o conceito principal que a gente sempre fala primeiro desse conceito, que é o ponto de partida, né, do empreendedor, para ele ter sucesso, que é o conceito de pessoa física e pessoa jurídica. Todos nós sabemos o que é pessoa física e o que é pessoa jurídica. Agora, como conceito necessário para que o empreendedor possa levar adiante a administração do seu negócio, é realmente de separar as atividades da pessoa física e da pessoa jurídica. Então, a pessoa jurídica, a sua empresa, ela é outra pessoa, não é você. Você é uma pessoa e a empresa é outra pessoa. Por isso que a gente faz essa distinção, pessoa física e pessoa jurídica. A pessoa física somos nós, né? Nós temos a autonomia para agir. A gente já acorda de manhã, já sai andando, já vai no banheiro, escova os dentes, toma o café da manhã, sai andando, vai para o trabalho. Enfim, tem toda uma autonomia. A pessoa jurídica, na verdade, é o quê? É um monte de papéis, né? CNPJ, contrato social, inscrição na prefeitura, alvará, disso, daquilo, é um amontoado de papéis. Mas não tem autonomia. Precisa que alguém faça as coisas por ela. E esse alguém é o empresário, né? Ele é a alma da pessoa. A pessoa jurídica é o corpo, né? E o empresário é a alma. Então, é o espírito, né? Então, para a pessoa jurídica poder existir, funcionar, precisa da pessoa física. Mas há que existir uma distinção entre os dois. Então, por quê? Porque quem faz negócio é a pessoa jurídica. É a pessoa jurídica que compra, que vende, que paga, que recebe, que contrata, entendeu? Contrata funcionário, contrata com outras empresas ou com outras pessoas físicas, enfim. A pessoa jurídica é de quem nós estamos tratando aqui. Já a pessoa física é alguém que tem um patrimônio diferente da pessoa jurídica. O patrimônio da pessoa jurídica, se essa pessoa jurídica for uma transportadora, os veículos, os caminhões, a van, Kombi, né? O Fiorino, o pátio onde fica guardado esses carros, o escritório e tal. Então, esse é o patrimônio, né? É aquilo que a pessoa jurídica possui. O patrimônio da pessoa física é a casa dele, o carro dele, e as cotas de capital da empresa dele. Então, são bens patrimoniais. Cada patrimônio é separado um do outro. Não é? Então, baseado nesse conceito, uma primeira coisa que o empresário deve fazer é separar as duas coisas. De que forma ele faz isso? Ele tem que estabelecer uma retirada mensal, um salário, né? O salário do dono é chamado de prolabore. Então, ele define um prolabore, tá?
E no momento que ele define esse prolabore, então vai constar no rol das despesas da empresa, entre outras despesas que ela tem lá, temos aluguel, luz, água, telefone, impostos, contador, enfim, todas as despesas que a pessoa jurídica tem, entre elas está o prolabore, é uma das despesas, né? E, geralmente, o que a gente vê, né, nesse grupo de empresas, que são as micro e pequenas, o empresário ele trata o caixa da empresa, né, o que entra e o que sai, como sendo despesa dele e receita dele, né? Então, eu tenho várias experiências aqui, como contador e como gestor de negócios, de pessoas que tinha enraizado, né, tinha uma cultura de administração pautada nesse aspecto, né? Olha, ele acha que a empresa é ele, né? Então, sobre o prolabore, se vocês tiverem alguma pergunta, quiser fazer, pode levantar a mão aí, clicar no levantar a mãozinha, e a gente responde, faz a pergunta, a gente responde, e vai seguindo dessa forma, e fica mais fácil, né? Se você deixar alguma dúvida, alguma questão para depois, você pode esquecer, né? E acabar não fazendo aquela pergunta e deixando de esclarecer aquele ponto. Tá? Principalmente que nós estamos com um número reduzido, e aí a gente tem tempo de sobra para trocar ideias, né? Debater essas coisas todas, né? Como vocês falaram, a expectativa de vocês é melhorar o desempenho através de uma organização melhor, de um tratamento melhor, né? Então, eu estava falando sobre o patrimônio, e o patrimônio da empresa, né, ele é formado por um conjunto de bens, direitos e obrigações. Os bens e direitos compõem o ativo, né, que é as obrigações, o passivo. E tem o elemento equilibrador, que é o patrimônio líquido, né? Se você tem um conjunto de bens, né, que são a parte física da empresa, conjunto de direitos, que é aquilo que você tem para receber, né? Então, essa parte compõe o ativo da empresa. E as obrigações, que são o passivo, que é o que eu devo, e o patrimônio líquido, que é a diferença entre ativo e passivo. Então, se nós temos um ativo, né, equivalente a um valor, e um passivo, outro valor. Se esse valor do passivo for menor, o patrimônio líquido ele é positivo. E sendo ele positivo, o que acontece? Ele vai se tornar um lucro. E sendo ele negativo, pelo contrário, ele se torna um prejuízo. Então, ele vai ser um elemento equilibrador. Se você somar o que você tem de bens e direitos, aí for maior do que as obrigações, então você vai somar essas obrigações a um valor para igualar. Por isso que chama balanço, né? O balanço da empresa, que vai igualar esses valores. E se você tem uma situação contrária, onde o ativo é menor do que o passivo, então você vai somar a esse passivo um valor negativo de patrimônio líquido. E aí você vai subtrair daquele passivo a diferença, mantendo o equilíbrio.
E qual é a grande virtude desse sistema? É que você tem como verificar como está indo o seu negócio, né? Então, esse curso te dá esse subsídio, tá? Nós temos uma planilha inicial, que é a planilha, né, do PGREC, que é uma planilha financeira, e depois a gente vai introduzindo outra planilha, que é a planilha operacional. A planilha operacional, junto com a financeira, te dá uma visão de como está indo o seu negócio. Ah, então, esse curso ele tem essa virtude, ele se adapta ao tamanho da sua empresa, pode ser uma microempresa, uma pequena empresa, uma média empresa ou uma grande empresa. Geralmente, as grandes empresas já têm uma estrutura, né, administrativa ali para cuidar dessas métricas, né, dessas medidas. Eu chamo de métrica, é uma forma de medir, né, e é uma forma de avaliar, de aquilatar. Nós chamamos de métricas, né? Então, a gente, antes de entrar na planilha, tá? Manter aberta a planilha aí, que eu vou estar dando explicações sobre a planilha. Mas antes de entrar na planilha em si, eu quero falar sobre esses conceitos que eu falei até agora, que é de pessoa física e pessoa jurídica, o conceito de prolabore como uma das despesas da empresa, né, da pessoa jurídica. Então, o importante, a princípio, é que você tenha mecanismos para separar, né, o que é pessoa física e pessoa jurídica. Então, a planilha ajuda a fazer essa separação. Tá? Daqui a pouco eu já vou explicar como. Mas é tão importante isso. Eu gosto de citar um exemplo de um cliente meu, e ele veio aqui no escritório uma ocasião, faz tempo já. Ele tem um depósito de materiais para construção. Então, ele veio aqui, a gente conversa vai, conversa vem, ele mencionou o seguinte, ele falou, olha, semana passada eu gastei R$ 1.600 só de pneus para o caminhão. Então, eu falei para ele, você falou duas coisas erradas. A primeira, eu. E a segunda, gastei. Ele falou, como assim? Porque quando você fala eu, não foi você que gastou, foi a sua empresa. Né? E quando você fala gastei, você está confundindo o gasto com a inversão do ativo. Né? Como assim? Aí eu expliquei para ele que o ativo são um conjunto de bens e direitos. Então, se ele comprou, vamos supor que ele comprou esses pneus à vista, com o dinheiro que ele tinha no caixa. Ele tinha R$ 1.600 no caixa. Né? Quando ele comprou os pneus, então o patrimônio dele não alterou, porque o que ele tinha, que era dinheiro, virou pneu. Mas o conjunto de bens dele continuou sendo o mesmo valor. Aquilo que ele tirou do caixa, ele colocou no ativo imobilizado, que é o caminhão. Né? Então, esse conceito é bem importante de entender. Quando eu falei para ele que, olha, não é assim, tal, é assado, ele falou, mas você entendeu. Sim, eu entendi o que ele estava dizendo. Ele precisava entender o que eu estava dizendo, porque ele só pode dizer que gastou, né, quando o pneu estiver careca. Enquanto isso, ele só transferiu. Né? E na aula de ontem, um participante perguntou, tá, mas aí a gente pode dizer que ele fez um investimento? Não usamos essa nomenclatura, investimento neste caso. O investimento
seria se ele tivesse pegado os R$ 1.600 e comprado ações. Por exemplo, comprou ações da Petrobras. Quem é que vai usar os 1.600? É a Petrobras. Se der lucro, a Petrobras vai distribuir dividendos para os acionistas, inclusive ele comprou lá os R$ 600 de ações. Agora, neste caso específico, quem vai usar os R$ 1.600? É ele mesmo, né? Ele vai colocar os pneus no caminhão e vai sair rodando. E esse caminhão vai fazer entrega, então vai passar a ser operacional. Então, o pneu do caminhão é um bem de produção, tá? Não é um investimento. Como alguns gostam de dizer, eu fiz um investimento, né? Tem gente que divulga aí um curso, olha, esse curso, ele me fala assim, custa tanto. Ele fala, o investimento é tanto, né? Mas é uma despesa que pode ser considerada como um custo, né? Porque é treinamento de pessoal. Tá? Então, mas eu não tenho funcionário nenhum, é só eu mesmo. Então, o pessoal é você. Tanto que você tem lá um valor mensal atribuído para você a título de salário. A palavra prolabore é pelo trabalho, né? Em latim, prolabore. Então, dado esses conceitos, então, eu vou pedir para vocês passarem aí a olhar para a planilha. Tá? Vou dar algumas instruções aí baseadas nesta planilha. Então, vamos lá. Estão vendo a planilha aí? Então, Está com a planilha aí na tela, Sérgio? Luciana, está com a planilha? eu estou, irmão, eu estou vendo, eu estou vendo. Tá bom. Vamos lá. Nós vemos aí o nome do projeto, está escrito empresa teste, nesse lugar aí vocês vão colocar na planilha de vocês o nome da empresa de vocês, tá? Muito bem. E aí embaixo está mês, setembro de 2022, tá? Essa parte aí, ela vai ser preenchida automaticamente, tá? Aí, a primeira coluna, a coluna A, tá? Que o Excel, ele tem dividido entre colunas e linhas. As colunas são representadas por letras e as linhas por número. Então, cada célula onde consta uma informação tem um endereço, tá? Aí onde está o número 1, por exemplo, o endereço é A5, tá? A Lloyd vai colocar o cursor, você vai ver lá em cima aparece o A5 como endereço dessa célula. Então, as células todas têm um endereço e você vai poder referenciar as células a partir desse sistema de endereçamento, que são coordenadas, né? Letra e número. Ok? Muito bem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode interromper, tá? Apertando aí a mãozinha e a gente para e trabalha a sua dúvida. Ok? Ok.
Muito bem. A próxima coluna, coluna B, é a coluna da data. Então, ali vocês vão, quando for fazer um lançamento, vão colocar a data com este formato que está aí. 2 dígitos para o dia, barra 2 dígitos para o mês e barra 4 dígitos para o ano. Você pode usar 2 dígitos para o ano também. Você colocar 22, o Excel, ele te ajuda, ele lança 2022, tá? Ele vai entender que é 2022. Então, nessa coluna vai a data. A próxima coluna, a coluna C, é a coluna P barra R. Significa o seguinte, que você vai colocar P, a letra P, sempre que for um pagamento. E a letra R, sempre que for um recebimento. Tá? Então, tanto essa planilha, tanto o que você paga como o que você recebe, você vai lançar na mesma planilha, tá? Porque ela, no final, ela vai fazer uma apuração, tá? Agora, vamos passar para a coluna D, que é o código, né? É o código. Então, esses códigos, aonde você vai encontrar? Na alça Code, que está logo em seguida da PGREC, aqui embaixo, está vendo? Code, né? Clica aí. Aqui tem uma lista de contas e seu respectivo código, tá? Então, a gente vê aqui, ó, receitas de vendas, receita de serviço e outras receitas, tá? Então, se for uma venda, 10,10. Se for uma prestação de serviço, 16,10. E se for outras receitas, 18,10. E tem ainda 19,10, que é juros e multas ativos. Que são aqueles juros e multas, não que você paga. O que você paga é passivo. Esse ativo é quando o seu cliente paga juros e multas. Então, o ideal é lançar isso separado, né? Se você tem um título para receber de R$1.000, mas está atrasado, então o seu cliente vai pagar com juros e multas, ele vai pagar R$1.087. Então você vai jogar os R$1.000 aqui na receita e os R$87 como juros e multas ativos, tá? Separadamente. São 2 tipos de receita. Aí vem as despesas, aluguel, salário, encargos sociais, prolabore, combustível. Olha lá o prolabore aí, tá vendo? É uma das despesas. Combustível, telefone, energia elétrica, água e assim por diante, né? Ok. Agora vamos voltar lá na alça PGREC. Isso. Depois da coluna código, vem a coluna documento. Aqui na minha planilha não tem, mas vocês podem colocar, se for uma nota fiscal ou uma sequência de notas, né? No mesmo dia, soma tudo, coloca aí nota fiscal de tal número a tal número, ou um recibo, ou qualquer outro documento que possa ter ou um número ou uma referência qualquer, né? Que se trata, tá? Então, aqui está NT porque não tem o número do documento. Mas tendo o número, coloca aqui, tá? Depois tem os desdobramentos aí que a gente pode criar uma numeração para nossas... se for prestador de serviço, uma ordem de serviço, ou se for vendedor, vendas, um pedido, número do pedido. Aí vai colocar aqui nessa coluna documento. A próxima coluna é o valor, né? Ela dispensa explicações, tá?
esse valor que está lá em cima, na coluna F, lá em cima, 10.577,50. Esse é um valor só para fins de conferência de cálculo. Ele é a soma de todos os valores de pagamento e recebimento, né? Então, ele soma os dois, né? Então, para a gente ver se está tudo certinho, a gente pode usar esse valor como parâmetro, né? Se mais para frente a gente vai ver como é que funciona na prática. A próxima coluna, a coluna G, é a forma de pagamento, a forma de recebimento. De que forma foi? Então, vocês têm aí em cima uma relação, tá, de formas de pagamento. Tá? A forma número 1, né, é cheque, 2 é dinheiro, 3 é cheque pré-datado, 4 Pix, 5 cartão de débito, 6 boleto e assim por diante. Tá? Então, voltando lá, nós temos aqui a forma que foi pago ou recebido esses valores aqui. Tá? Nessa coluna H, descrição, isso aí você não vai digitar nada. Essa coluna, ela contém fórmulas. Então, quando você coloca o código lá, ela já puxa para cá o nome da despesa que você está considerando ou da receita que você está considerando. Tá? Então, você só precisa preencher lá para ela existir aqui. E é mais uma informação que você vai ter. Tá? Agora, essa coluna I, mensagem, é explicando o que aconteceu. Né? Esse primeiro lançamento aí é manutenção G530. Manutenção A10. Manutenção E7. Tá? Esse outro aqui é uma venda de bateria. Manutenção, é serviço prestado aqui, tá vendo? Salário do Joaquim, salário do Sebastião, almoço da Helena, almoço da Melissa. O café, compra de uma peça, manutenção de equipamento, venda de equipamento, né? E película, venda de película. Dá para colocar mais explicadinho aqui se quiser, né? Tem espaço aqui para mais informações. Ok? Aí eu queria que vocês corressem lá para a alça conferência. Isso. Esse resumo das operações por categoria é a soma de tudo que foi cheque, não teve nenhum, tudo que foi dinheiro, teve aqui 1.131,50, esse aqui é o saldo atual, tá? Das operações por categoria. Então, eu sei que o meu saldo de caixa, no dia lá, último que foi feito o lançamento, era 1.131,50. Isso facilita muito para a gente acompanhar, porque à medida que você vai fazendo os lançamentos, ele já vai atualizando aqui, né? Por exemplo, isso aqui são pagamentos e recebimentos em dinheiro, né? Então, nós temos o valor de 1.131,50. Se a gente vai lá no PGREC e faz um lançamento lá, tem que ir lá na coluna data.
tá? Coloca aí, 22/9 de 2022. Nós vamos fazer um recebimento. Coloca aí R, o código desse recebimento, vamos ver lá no código, qual que é o código? É uma receita de serviço, 1610. Volta lá, coloca aí o código, 1610. Documento não tem. Aí, a forma. Primeiro é o valor. Coloca R$100 para ficar mais fácil. Agora é a forma. É 2, dinheiro. E pula a descrição, que já aparece aqui, ó, receita de serviço, tá vendo? Aí você vai colocar o que foi essa receita. Coloca vendas do dia. Tá. Agora, nós vamos voltar lá na conferência e ver que, olha, era 1.331,50. Não, era 1.131,50, agora está 1.231,50, aumentou 100. Então, essa tabela ela é bem prática, porque ela já vai te dando a informação à medida que você vai lançando. Todos esses valores aqui vão se alterando à medida que você vai lançando, tá? Então, eu queria ver se vocês têm alguma dúvida, algum comentário para fazer, alguma pergunta. Fala, Luciana. As vendas do dia é sempre bom, né? Que aqui na minha lojinha é loja de roupa. Aí que eu coloque cada produto separado, é melhor que no final do dia eu coloque o valor total. Ou é sempre bom estar descrevendo? Ah, tá, boa pergunta. Volta lá no PGREC. Tá. Digamos que você queira controlar por tipo de produto, né? O seu negócio é uma loja de roupas. Então, digamos que você queira separar calça, vestido. Aí, o que você vai fazer? Você vai na Code, tá? E você pode criar, tá? Você pode criar na receita de vendas outros códigos, tá? Um código para cada coisa. Por exemplo, 1010 é receita de vendas, mas você pode criar o 1011, o 1012, o 1013, até 1609, tá? Porque a próxima receita é 1610. Então, esse intervalo aí é proposital. Você pode criar códigos para receitas específicas. Por exemplo, você pode criar um código para a receita de vendas de vestidos, um outro para saia, outro para blusa, outro para calça, sapato, enfim. Essa tabela te dá essa liberdade, tá? Com essa planilha, para vocês usarem essa planilha, o que vocês vão fazer? Vocês vão salvar ela, né? O nome dela é PGREC, ela chama teste PGREC 0922. Não é isso? O nome dela? Vocês vão fazer o quê? Vocês vão salvar ela como, em vez de teste, no lugar da palavra teste, coloca o nome da sua empresa ou o seu nome, tá? E o PGREC, e em vez de
22, 0922, você coloca 1022. Significa que você vai usar ela para agora o mês de outubro, tá? Quando chegar em novembro, a mesma coisa, né? É 1122 e assim por diante, tá? Aí você vai fazer o quê? Você vai apagar, vai lá no PGREC, você vai apagar essas colunas brancas, né? Que está aí, né? O número não. A numeração começa de novo, cada mês, tá? Você vai apagar a data, P/R, o código, o documento, vai apagar tudo e vai começar com os seus dados. Lá em cima, onde está o nome do projeto, o nome da sua empresa, tá? Aí você coloca o nome da sua empresa e vai começar uma planilha nova. Daqui 15 dias ou mais, né, nunca menos, você vai agendar uma aula VIP. E nesta aula VIP é que nós vamos fazer essas modificações, tá? E aí você vai fazer comigo, orientando como que isso deve ser feito, tá? Antes de dar essa orientação, o que eu faço? Eu tenho uma aula forró explicando um pouco sobre planilha de Excel, né? Ela é uma ferramenta muito poderosa, mas também é uma ferramenta vulnerável, né? Se você escrever qualquer coisa no lugar da fórmula, vai passar a ter naquela célula essa qualquer coisa e você vai perder a fórmula, né? Então aqui, ó, tá vendo? Dá para visualizar qual a fórmula que trouxe esse nome receita de serviço, tá? Igual SE, abre parênteses, D5, né? Maior que zero, ponto e vírgula, bloco e vírgula, isso é uma fórmula, tá? Vocês não vão precisar montar a fórmula, já vem montada, mas você precisa entender que isso é uma fórmula e não pode ser apagado. Agora, os valores, data, forma de pagamento, tudo isso você vai apagar, a planilha vai ficar limpinha, tá? Se você apagar tudo, né? O Lloyd apaga aí para a gente ver. Apaga data, valor e forma. Vai até lá embaixo, junta até lá embaixo. Isso. Apaga. Apagou? Isso, apagou. Agora vai lá na conferência. Olha, tá vendo? Zerou tudo, saldo atual. Tá? Então, você vai deixar a planilha assim. À medida que você começar a lançar os seus valores, aqui vai aparecendo os valores para você conferir como é que está indo, saldos de caixa, saldos de banco, de Pix, tudo o que está acontecendo aí na sua planilha de pagamento e recebimento. Ok? Alguma dúvida? Não. Sérgio, algum comentário, alguma dúvida? Ok. Então, pessoal, é assim. Relembrando, a próxima aula, daqui 15 dias, no mínimo, será aula prática. Para isso, o que tem que acontecer? Vocês têm que preencher a planilha, para quando chegar na aula VIP, você ter os números, aí são números reais. Esses que eu coloquei aí são só por exemplo, tá? Mas são números reais que a gente vai trabalhar
os números da sua empresa, tá? Por isso que a aula VIP é separada dos outros, cada um individualmente. Essa é a parte mais interessante do curso, porque eu já procurei na internet e não vi nenhum curso igual. Eu vejo cursos aí interessantes, mas vídeos, né? Filmezinho que ele disponibiliza para você, então eles cobram baratinho, um monte de gente adquire lá o vídeo, assiste o vídeo, aprendeu, não aprendeu, né? Não importa, o importante é que você pagou para ter acesso ao vídeo que ele tem lá para você. Vídeo bem elaborado. Aqui não, aqui a gente tem a teoria, que são essas aulas aqui, e tem a prática, que é a aula VIP, que vai estar agendado para cada um de vocês. Vocês vão entrar em contato com a Lloyd e agendar, tá bom? Então, por hoje, é só. Nós temos agora só a semana que vem, aula forró, de novo, tá? Com vocês, e aí boa sorte em seus negócios, tá bom? Tudo de bom para vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau. Então,